Após ter seu pedido de namoro rejeitado por Ako, Hideki vai até Akane e Kyo, mas enquanto ele chorava, Akane liga para Ako e pergunta se Hideki disse algo para ela. Ako conta que o havia rejeitado, caso contrário iria acontecer um retrocesso, já que os dois são casados, e com isso o mal entendido acaba sendo esclarecido. Chega então o dia da viagem, e Ako já chega em Hideki caindo de sono, e Akane de longe só observando. Mas antes de saírem, Kyo explica que o objetivo dessa viagem era para que desenvolvessem força suficiente para jogos online, e com isso seria proibido utilizar a internet durante 24 horas. Aproveita aí e comenta se você conseguiria sobreviver um dia sem internet, mas acontece que isso havia sido planejado para que Ako pudesse entender melhor a vida virtual e a real, para que pudesse passar um tempo como uma colegial normal. Ao chegar, todos ficam impressionados com o tamanho do lugar, além de terem uma praia particular. Ako ia correndo até Hideki, mas acaba ficando constrangida por ele ficar a encarando tanto. E como Hideki não é de perder chances, ele fala que Ako estava bonita e ela o agradece. O restante do pessoal também aparece e logo todos começam a aproveitar as férias de verão no mar como preferem. Mas quando estavam voltando, Yui os para e diz que todos deveriam se divertir juntos. Mas Hideki explica que é como um jogo quando lançam um mapa novo, e todos acumulam experiências solo, para depois calcular a produtividade de forma coletiva. Mas isso só acabou deixando Yui mais furiosa ainda, e então logo todos começam a se divertir juntos. De noite, todos foram comer a comida que Ako havia preparado, já que ela era a única que sabia cozinhar. E mais tarde, Ako e Hideki estavam sozinhos conversando, mas Kyo tinha tudo preparado, e começa a criar o clima entre Hideki e Ako. Mas quando Hideki a olha, vê que Ako estava chorando, mas era de felicidade, pois ela nunca pensou que poderia passar um dia como o que passou com todos, e agradece Hideki por estar junto dela. Hideki fala que a ama e Ako diz o mesmo com um sorriso em seu rosto, mas nem tudo foi como haviam planejado, já que agora Ako os via como se fossem casados também na vida real. No dia seguinte, eles vão até um hotel que é colaborador do jogo que eles jogam, e pegam chaves que contêm tokens para utilizar durante o evento. Porém, quando Hideki tenta logar na sua conta, acaba dando senha incorreta. Ele tenta novamente e consegue logar. Eles começam um evento que é para ir até vários lugares do hotel e pegar alguns códigos para utilizar no jogo, e assim receber algum item. Um tempo depois, eles vão até seus quartos para fazer o check-in, e Ako chama Hideki para ir até seu quarto. Quando Hideki estava lá, Ako fala sobre estarem sozinhos no quarto e que queria ter uma conversa de casal, mas nesse instante, Hideki acaba deslogando e logando rapidamente. E quando volta, ele dá um sorriso perverso para Ako. E em seu quarto, Hideki tentava logar novamente em sua conta, mas não estava conseguindo. Até que lembra de quando Kyo havia dito que algumas pessoas estavam tendo suas contas hackeadas. Hideki vai preocupado até o quarto de Ako e lá ele dá uma olhada no chat para ver as conversas, e acaba vendo que o hacker estava abusando de Ako para fazerem coisas indecentes. Ako pede desculpas, mas Hideki fala que não fez nada de errado. O restante da turma também fica sabendo e chegam à conclusão que deveriam reportar o acontecido ao pessoal do hotel. Hideki havia conseguido dar um jeito de recuperar sua conta e alterar sua senha, mas seu personagem tinha sido apagado. Todos se juntam para tentar pelo menos recuperar os itens que o hacker havia roubado, já que provavelmente ele vai colocar para vendê-los no jogo. Já Hideki vai até seu amigo com sua conta iniciante e conta o que havia acontecido, e também pede por ajuda para recuperar os itens perdidos. E também a Yui, que pede para seus fãs. Hideki e Kyo veem um vendedor suspeito que vendia alguns itens com valor absurdo, e resolvem printar e mandar para os administradores. Na escola, Hideki estava novamente com Kyo e conta para ela o quão triste estava pelo que aconteceu, mas ela o consola. Eles também descobrem que o vendedor de antes tinha um IP diferente do hacker. O amigo de Hideki aparece e os pedem para olhar uma URL, que era de um golpista de jogos online, e que provavelmente ele faz trocas de itens por dinheiro real, que vai contra as regras do jogo. Hideki acaba tendo uma ideia e todos começam os preparativos. Após passar 3 dias sem dormir, Hideki recebe uma visita em sua casa, e era ninguém menos que Ako, que o havia levado comida. Logo depois, vemos um suposto hacker observando um site que no e-mail dizia que era melhor do que o dele, mas acaba não sendo abalado. Quando estavam no clube, eles começam o que haviam planejado, e vão se encontrar com um tal de Shoko, e solicitam uma troca. Mas Kyo aguarda a resposta de algum ADM, até que são levados pelo ADM, por causa da troca injusta que estavam fazendo. Shoko descobre que era o Hideki, e que ele havia armado utilizando o site que tinha visto antes. E o ADM logo fala sobre as acusações que haviam feito contra Shoko, por suas ações ilegais dentro do jogo, e acaba recebendo uma punição. Com isso, Hideki teve seu personagem restaurado, mas ainda tinha uma coisa faltando, que era o casamento entre Hideki e Ako dentro do jogo. E lá, eles realizam, e assim, vivem felizes para sempre. Ih, mas pera aí, o anime não acabou ainda não, hein? Chega então o dia das meninas passarem um dia sem o Hideki por perto, e também para que Ako pudesse fazer atividades que não tinha feito durante as férias de verão. Com as férias de verão chegando ao fim, Hideki pede a Ako para que pudesse falar a todos que eles não têm um casamento, mas sim um relacionamento normal. Ako apenas ri e começa a caçoar dele. No outro dia, após
após as aulas voltarem, eles estavam na sala do clube e Akane pergunta sobre os itens que Hideki havia conseguido recuperar, mas ele não conseguiu muitos, e estava aproveitando para comprar novos na mesma faixa de preço. Mas Akane fica furiosa pelos itens antigos dele já serem bons o bastante e o repreende. Yui aparece e fala a todos sobre o festival cultural que vai acontecer na escola, e mesmo ninguém se interessando, eles têm que participar, e logo começam a pensar no que poderiam fazer. Kyo dá uma ideia de participarem de um evento no jogo, que é uma batalha entre guildas, e caso vençam, irão içar o emblema da escola na bandeira de frente ao castelo. E com isso, eles começam a treinar combos e outras formas para derrotar os adversários. Mas Hideki é tão forte que deixa o HP de Akane no vermelho. Mas logo chega a vez de Akane enfrentar Kyo, que começa a conjurar sua magia mais forte, mas Akane não é boba a ponto de cair nela, e logo avança rapidamente e a nocauteia. E o resultado acabou sendo o mesmo, com Hideki e Aqua enfrentando. Chega o dia onde libera a batalha de cerco, e eles vão até lá para enfrentar sozinhos uma guilda. Mas logo, outra guilda passa na frente deles e quando se aproximam, acabam sendo bombardeados em um instante. Até que chega a guilda dos fãs da Yui e começam a invadir o castelo. Mas logo depois foram derrotados por uma mais forte. Na escola, as turmas começaram a desenvolver suas apresentações para o festival. E a turma de Ako resolveu fazer um meio de café. E vocês já devem saber o que isso significa, né? E novamente no clube, Nanako e Yui se juntam para assim conseguirem ter mais chance de vencer. Mas além delas duas, que eu havia chamado a guilda Wallenstein, que é uma das melhores guildas do servidor. Eles chegam e logo formam a aliança para lutarem juntos. Pats, que é o líder, começa a instruir como devem fazer a batalha, mas Hideki e os outros começam a achar que são babacas pela forma como agem. Quando se posicionam, Bats usa Ako e Nanako como isca para desfazer a linha de frente do castelo. Akane estava começando a ficar furiosa e já começa a avançar para descontar sua raiva no inimigo. Hideki dispara em direção a um inimigo que é derrotado por Bats, deixando Hideki e os outros surpresos pelo nível de percepção que Bats tem. Com isso, a guilda de Bats avança, eliminando cada oponente que estiver na sua frente, sem qualquer dificuldade. Bats entra com facilidade no castelo e derrota todos, fazendo assim a guilda Alley Cats obter a posse. Porém, todos no clube estavam frustrados por terem conseguido dessa forma. Mas enquanto faltava apenas alguns minutos até terminar a batalha de cerco, o sistema informa que a aliança entre Alley Cats e Wallenstein foi dissolvida. E com isso, Bats volta e começa a atacá-los, e sem poder reagir, acabam perdendo a posse do castelo. E enquanto voltavam para casa, todos estavam arrasados pelo que aconteceu. Ako fala para Hideki que tinha se arrependido ao ver o cristal ser destruído bem na sua frente, mas Hideki a consola e ela acaba ficando melhor, além de que terão outra oportunidade na próxima semana. Hideki vai até Kyo para falar sobre a batalha de cerco e como ele havia chamado de presidente, ela pede para que chamasse pelo primeiro nome, mas acaba ficando envergonhada. Kyo então fala para ele que já tinha tudo planejado. E na sala do clube, Ako, Akane e Nanako estavam vestidas de maid, porém ainda faltavam algumas coisas a serem feitas para completar o maid de café. E então Hideki vai até a sala de Ako e explica a todos, e logo eles começam a produzir para conseguir terminar a tempo. E com isso, Hideki percebe algo que poderia fazer para ajudá-los na batalha de cerco. Ele vai até os fãs de Yui e pede para que se juntassem à batalha. Hideki vai também até seu amigo e pede para que formassem uma aliança, já que o nome da sua guilda tem um valor enorme, para assim evitarem outros confrontos. E com tudo preparado, eles voltam a praticar, e todos já estavam empolgados para vencer dessa vez. Quando estavam no clube, eles começam a planejar como farão um ataque, e logo entram no jogo para se reunir com o resto do pessoal. Todos se posicionam enquanto esperam Yui voltar para dar informações, e logo após, Nanako acerta um ataque na porta e todos seguem para atacar, começando assim a batalha intensa pela posse do castelo, mas ainda estavam com dificuldades para passar. Nanako grita avisando a todos que o Magro Negro estava vindo, e todos param para olhar, dando chance para Akane invadir e derrotar os inimigos, e assim conseguem entrar dentro do castelo e obter a posse dele. Mas logo começam a se defender das outras guildas que estavam atacando. Kyo começa a conjurar uma magia enorme, e juntando forças com Ako e Yui, elas conseguem causar uma grande explosão onde derrota todos. Faltando 10 minutos, a guilda Wallenstein começa a se aproximar, e logo todos se posicionam para se defender. Bats e seus companheiros conseguem avançar facilmente pela primeira defesa, mas Akane e seu grupo salta para detê-los, porém acabam perdendo. Mas Akane não iria se deixar vencer tão fácil, e utiliza um elixir para se recuperar, e consegue eliminar um dos oponentes, mas Bats a derrota e segue entrando no castelo. Nanako se aproxima deles fazendo com que usassem suas habilidades, e Hideki aproveita a chance para combar com Yui e conseguem eliminar mais um adversário, e os fãs da Yui também, mas Bats derrota Yui e os seus fãs ficam irados e tentam detê-lo, mas
mas acabam sendo derrotados. Enquanto Hideki enfrentava um dos companheiros do Bats, ele aproveita para avançar e se depara com Kyo, que estava protegendo o cristal. Bats avança e começa a atacar Kyo, mas não surte efeito algum. O companheiro de Bats tenta ajudá-lo utilizando seu stun, mas Ako entra na frente. Já no último minuto, Hideki mantém o tanque ocupado e Bats volta a atacar Kyo, mas acaba sendo inútil. E assim se encerra o tempo da Batalha de Cerco, com a guilda Alley Cat saindo como vitoriosa e todos ficaram felizes por terem feito essa conquista. E logo depois eles vão ver o festival cultural acontecendo. E mais tarde, Hideki e Ako estavam na sala do clube fazendo a limpeza, e Ako pede por uma recompensa pela batalha que tiveram. Hideki fala que ela poderia pedir o que quisesse, sendo algo do jogo. Os dois se encaram e aos poucos começa a se aproximar do rosto de Hideki, e quando estava prestes a beijá-lo, Kyo e as outras abrem a porta. E com isso termina mais um anime sem beijo. Mas espero que tenham gostado, pessoal. Não esquece de comentar o que achou e já deixa o like. É isso e até a próxima. Tchau!